Queremos cumprimentar os santos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui hoje na live dos milagres. Ontem não deu para ser feita, que é a terça-feira, às 20 horas. E aprove Deus estarmos aqui hoje, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero iniciar clamando, orando a Deus. Eterno Pai, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Queremos te louvar, te engrandecer, te enaltecer, porque tu és santo e habita em um alto e sublime trono. Tu és aquele que é elevado. E nós queremos, Senhor, mais uma vez, te exaltar e te adorar na beleza da sua santidade, porque tu és santo. Nós não temos outro bem além de ti, porque tu és o nosso bem maior. Por isso, meu Senhor da glória, estamos aqui para render graças, para te louvar, te engrandecer, porque tu és bom e a sua bondade dura eternamente. Que seja mais uma live onde o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha fazer coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Que nessa noite possa haver sinais, prodígios e maravilhas. Que possa haver testificação do teu poder nos corações que ouvirão a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja batismo com Espírito Santo e com fogo, que haja renovação espiritual. Meu Deus, clamamos, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, pessoas até que eu conheço, Senhor, que foram mandadas para casa por falta de atendimento, até em hospital particular, por conta, meu Senhor da glória, do surto da Covid-19 da variante. Visita essas pessoas que estão sem atendimento hospitalar. Cura, Deus, restaura, ministra aquilo que o Senhor quer fazer na vida delas, Pai. Meu Senhor da glória, e vai, Senhor da glória, curando aqueles que estão entubados, infectados, que estão na UTI. Meu Deus, vai neutralizando, meu Senhor, a força da Covid-19. Vai, Senhor, vai, meu Deus, neutralizando, enfraquecendo, Pai, a força da variante, das cepas do coronavírus, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. E nós acreditamos, Pai, em grandes curas e restauração, e cremos na salvação de muitas vidas, porque através dessas situações o Senhor vai quebrantar o coração de muitos, para que chegue ao pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que cheguem ao conhecimento do Deus eterno e se convertam dos seus pecados, dos seus maus caminhos e confessem que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, evangelista Fátima, aqui da sede. Seja bem-vinda, a missionária Márcia, aqui da sede. Seja bem-vinda, a obreira Lourdes, aqui da sede. Evangelista Sônia, aqui da sede. Seja bem-vindo, nosso filho espiritual, irmão Rony, do Tocantins. Seja bem-vinda, a nossa irmã Paula, ali de Goiânia. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, melhor dizendo, todos que estão chegando e aqueles que ainda vão se conectar conosco. Aleluias. Esses dias a gente recebeu muitos pedidos de oração por pessoas que estavam com Covid, outros ainda estão, e Deus curando. Depois eu vou dar alguns testemunhos depois da palavra, Hoje nós estamos aqui na live da palavra. É uma live maravilhosa. Vocês podem ir compartilhando agora. Compartilhem em todos os grupos que vocês fazem parte do Facebook. Compartilhem no Message. Compartilhem na sua linha do tempo. Podem marcar amigos, convidar amigos.
E também, mais tarde, o nosso vídeo vai estar no YouTube. Quem é inscrito, vai lá, curte, comenta, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem desejar o link, é só me pedir no Message, ou quem tiver o meu WhatsApp, me pedir pelo WhatsApp e eu envio o link. Mas vamos compartilhar. A partir desse momento, os irmãos já podem ir compartilhando. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Essa live tem sido uma bênção, viu, irmãos? Tem muitas pessoas testemunhando que estão aprendendo muito. Eu tenho recebido muito WhatsApp, as pessoas falando, Pastor Wellington, eu estou aprendendo muito através das lives, das palavras, dos ensinamentos. E eu louvo o Senhor, porque o nosso professor, o nosso mestre é o Espírito Santo. Amém? Gênesis capítulo 11. Hoje Deus me deu uma mensagem forte, algo que Ele vinha ministrando já há alguns dias e hoje Ele me autoriza a entrar nessa palavra. Gênesis capítulo 11, versículo 1, amém? Já tem irmãos compartilhando, graças a Deus, vão compartilhando porque é a nossa estratégia de trabalho, o compartilhamento. Eu tenho recebido WhatsApp de pessoas distantes que outras pessoas compartilharam e chegaram até a elas, e elas assim glorificando a Deus por isso. Então muitas pessoas, irmão, com sede da palavra. E algo que a gente tem que compartilhar é pregação e estudo da palavra. Louvores ao Senhor também. Amém? Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, capítulo 11. Vamos ler a partir do primeiro versículo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essa passagem, ela revela a autonomia humana em querer controlar. Mas para isso, eles precisavam estar em um lugar específico, porque eles queriam construir uma cidade específica e ainda queriam estar em uma torre onde eles pudessem ter o domínio, a visão e o controle de toda
a terra. E esse pensamento de domínio, de controle sobre a terra, sobre os homens em geral, esse pensamento ele vem do inimigo, de Satanás. E esse pensamento ele é o principal pensamento do filho da perdição. Ele é o principal pensamento do anticristo, da besta. E esse pensamento que vem de Satanás, e quer operar na vida de homens iníquos, principalmente na vida do anticristo, é um pensamento de estar no controle da terra, de estar dominando a terra. Porque Satanás ele queria ter domínio no céu, não conseguiu. Então ele quis agora ter o seu domínio na terra. E eu percebo que essa passagem ela revela esse pensamento de domínio, de controle do homem sobre os homens. Por isso que Deus desceu do céu. Eu acho tremendo, porque a Bíblia diz no versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu do céu para ver o que eles estavam planejando, maquinando. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer? A ferramenta que os homens tinham ali era porque falavam tudo uma língua só. E eles usaram a língua como um instrumento de unificação, mas não de unidade para adorar o Senhor, para reconhecer o poder e a soberania do Senhor, mas para eles estarem acima de tudo, eles estarem no controle de tudo. Por isso que o Senhor diz, e é isto que eles começam a fazer? E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer? Ou seja, o Senhor falou assim, e agora eles vão ficar sem restrição, ou seja, eles vão passar dos limites, eles não vão ter limite no que eles fazem. Porque o pensamento de Babel é o tema da mensagem hoje. Pensamento de Babel. Coloque aí nos comentários. O tema da nossa mensagem hoje é, os pensamentos de Babel. Foi algo que Deus ministrou muitos dias comigo sobre os pensamentos de Babel. Porque os pensamentos de Babel é aquele pensamento do homem estar no lugar de Deus. Do homem ser a autoridade máxima. Do homem querer controlar, dominar. E a gente vê que esse pensamento de Babel, ele perdurou várias gerações. Por exemplo, no Egito, esse pensamento de Babel, ele veio na mente de Faraó. O nome Faraó quer dizer casa grande. Repare que eles queriam construir uma torre alta. Agora o nome Faraó quer dizer casa grande. E Faraó era considerado o quê? O soberano da terra. Faraó era considerado o quê? Um deus. E você pode ver que o Egito se transformou em um império mundial. Um império mundial aonde Faraó dominava tudo. Por isso que quando o Senhor mandou Moisés ir até Faraó, Moisés disse, quem sou eu que vá até Faraó? E quando perguntarem quem foi que te enviou, aí Deus falou, você vai dizer que o eu sou te enviou, porque eu sou quem eu sou. Para você perceber o quanto Faraó era considerado grande, a ponto de Moisés temer e esquecer que maior do que Faraó
era o Deus dos hebreus, do seu povo. Era o Deus que estava comissionando ele. Era o Deus que estava ordenando a ele ir para o Egito. Então a gente vê que esse pensamento de Babel, ele perdurou. Ele passou pelo Egito, ele passou nas nações cananeias, ele passou na Síria, que foi um império, na Babilônia, que foi outro império. Você vê que Nabucodonosor era um soberano. Ele passou pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego, inclusive. Quem se destacou no Império Grego? Alexandre, o Grande. Olha aí a torre de novo, uma torre alta, para que eles possam ver toda a terra e não se espalhar sobre a terra, ou seja, não se envolver com os homens pequenos, mas que eles precisam estar no topo da pirâmide do Egito, no topo da Torre de Babel, né? Homens ambiciosos que querem estar no topo, no controle. O Império Romano. E esse pensamento de Babel, ele tem perdurado no século XXI, aonde existe um sistema invisível aos olhos humanos, aonde existe um sistema oculto diante da massa, dos homens pequenos. E muitos não acreditam. E muitos acham que é apenas uma teoria da conspiração. Mas quem são esses homens? É o povo do anticristo. Eles têm o pensamento de Babel. Eles querem dominar o mundo, querem dominar a terra. E eles deixam rastros. Quando você pega a nota de $1, você vê lá uma pirâmide e você vê um olho brilhando no topo da pirâmide. Faz lembrar a Torre de Babel, faz lembrar a pirâmide do Egito. E esse olho que fica no topo da pirâmide é todo iluminado. E faz lembrar justamente o olho de Osíris. Então, tudo isso são coisas associativas. Tudo isso é coincidência? Não. Existe um sistema maligno que vem desde o mundo antigo. Desde o mundo antigo que vem um sistema maligno, que é o sistema do anticristo. O sistema daquele que se opõe a Cristo. Então, amados, esse é o pensamento de Babel. É de estar no controle das coisas. E a gente vê na nota de dólar a pirâmide e um olho iluminado. Ali é um símbolo dos iluminados, os famosos Illuminates, conhecidos como os senhores do mundo. E esses homens, eles têm o pensamento de Babel, porque essa torre era uma torre que alcançasse os céus. Isso fala de crescimento, isso fala de chegar a uma ciência tamanha sem a ajuda de Deus. Isso fala de chegar a um conhecimento tamanho sem a ajuda de Deus. É isso que os homens querem. Eles querem descobrir como funciona o universo, querem descobrir como funcionam as energias, como é a lida do mundo físico com o mundo espiritual, e querem manipular as energias, e termina às vezes entrando em questões espirituais, em questões demoníacas, porque os demônios também são energias, energia pura, por ser só espírito. Então é aonde entra o conhecimento da ciência do bem e do mal. Salomão, no livro de Eclesiastes, vai dizer que Deus criou o homem reto.
mas esse procurou muitas invenções. A primeira invenção aqui é a Torre de Babel. Agora eu vou falar uma coisa para você: invenções de homens ambiciosos, soberbos, com a síndrome de Lúcifer, com o pensamento de Babel, elas não têm êxito. Porque a Arca de Noé foi invenção de Deus, deu certo. Sobreviveu o dilúvio e venceu o dilúvio. A Torre de Babel foi invenção dos homens, não deu certo. Então tudo aquilo que vem da força humana, tudo aquilo que vem da soberba do coração dos homens, do pensamento de Babel, da síndrome de Lúcifer, tudo isso que vem do inimigo não prevalece. Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu vejo nesses últimos dias o pensamento de Babel. A gente vê aí a alta tecnologia, a gente vê aí o alto satanismo, a gente vê aí a ciência do mal, querendo sobrepujar o conhecimento dos conhecimentos, que é o conhecimento de Deus. Os homens tentam estudar tudo para poder ter a ciência de tudo, para poder ter o conhecimento de tudo. E quem gera no coração dos homens essa sede por conhecimentos, quem gera no coração dos homens essa ambição de poder, é Satanás. Porque Satanás, um dia ele disse: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, eu vou colocar o meu trono. Então você vê aí o pensamento de Lúcifer, de estar acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus aqui é no sentido de estar acima dos anjos de Deus, possivelmente dos serafins. Porque os serafins, eles são anjos que ardem em fogo. E biblicamente, quando a gente lê Isaías capítulo 6, os serafins estão acima do trono de Deus. Isaías 6. E os querubins estão abaixo do trono de Deus. Em Ezequiel 10. Então, os serafins são essas estrelas de fogo, esses anjos de fogo. Serafins quer dizer que ardem em fogo. Então, Satanás disse: eu estarei acima das estrelas de Deus. Quem eram as estrelas de Deus? Os serafins que estão acima do trono de Deus. Isaías capítulo 6. Então, ele queria estar acima dos serafins. Se ele está acima dos serafins, ele está acima de Deus, porque os serafins ficam acima do trono de Deus. Mas, por eles estar acima do trono de Deus, eles se curvam e olham uns para os outros e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Lúcifer, ele queria estar acima dos serafins, porque os serafins estão acima do trono de Deus. Então esse é o pensamento de Lúcifer, de estar acima. Construir a Torre de Babel, uma torre que chegasse no topo dos céus, é o pensamento dos homens que querem estar no controle da terra. E esses homens têm um incentivador. Quem é esse incentivador? Lúcifer. Por isso, queridos, que esses senhores do mundo do século 21, eles têm a síndrome de Lúcifer e eles têm o pensamento de Babel. Glória a Deus. Coloca aí nos comentários. Os homens que querem estar no poder, pode colocar no comentário. Os homens que querem estar no poder têm a síndrome de Lúcifer e o pensamento de Babel. Pode colocar. Enquanto você coloca, eu bebo água. E esses homens que comandam os presidentes das nações,
os bancos, o sistema acadêmico de faculdade e escolaridade, esses homens que comandam o mundo, eles estão em uma pirâmide invisível. Eles estão em uma torre invisível. Porque no Antigo Testamento as coisas eram feitas tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Mas com a vinda de Cristo, essa guerra foi declarada que é uma guerra espiritual. E Paulo diz que a nossa guerra não é contra homens, carne e sangue, mas contra as potestades do ar, os príncipes das trevas desse século. Então, hoje a gente vê que a nossa guerra ela é puramente espiritual. É por isso que a gente não sai matando, nem destruindo satanista, feiticeiro. Não, a gente luta contra os demônios que estão por detrás dessas situações. E a gente olha para esses homens com um olhar de Cristo, porque Paulo disse que é para orar por todos os homens. Olha, não é só pelos pobres, os pequenos, é por todos os homens. Orar por todos os homens. Então a gente ora por esses homens, porque através da oração Deus salva, através da salvação Deus trata, através da oração, Deus salva, através da oração Deus quebra os intentos desses homens malignos. Porque muitas coisas que é feita em câmaras secretas, reuniões satânicas contra a humanidade, contra o mundo, através da oração Deus quebra o laço. E quando Deus permite uma arma para atingir nações ou algumas nações à parte, é porque Deus tem um propósito. Esse coronavírus foi uma arma biológica, tem um controle satânico por detrás disso. Mas Deus permitiu por quê? Porque Deus tem um propósito. Mas o que eu quero dizer é que se alguém está tendo o pensamento de Babel, de controlar o mundo, Deus vai descer e vai confundir tudo. Oh, glória! Quando Deus viu que aqueles homens queriam construir uma cidade com um nome que eles daria, uma torre, para que eles não se espalhassem sobre a face da terra, mas tivessem o controle da terra, a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu as línguas. Aleluia! E eu quero dizer que mais uma vez, Deus vai descer e vai confundir os inimigos. Aleluia! Mas é necessário a igreja orar, é necessário a igreja clamar, porque o pensamento de Babel vai ser desmascarado e vai ter confusão no arraial dos inimigos. Alabacamandu e Mirev Asnai, aleluia! Glória a Deus, coloca aí nos comentários, Deus vai descer e vai confundir tudo. Arabadagai, andaramachô, remante, remaia, subné, entre comasté, anda, faço e de comunai. Coloca aí nos comentários, Deus vai descer e vai confundir tudo. Eia, desçamos e vamos ver o que os homens estão aprontando. Vamos ver o que os homens estão fazendo. E por que Deus falou no plural? Eia, desçamos, aleluia. Porque Deus, aleluia, falou no versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Porque Deus falou no plural. Sabe por que Deus vai compartilhando essa live, queridos. Sabe por que Deus falou no plural? Porque Ele é o Deus Trino. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Deus Pai, desçamos e confundamos ali a sua língua. Oh, glória! Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus vai confundir os homens que querem ter o poder da nação, causando pandemias, crises, causando carestia, causando tantos problemas, deixando pessoas
que trabalharam tanto sem uma justiça de trabalho, aposentados perdendo muita coisa, trabalhistas também, mas Deus está no seu lugar santo e através da igreja que clama, Deus vai fazer justiça no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Porque existe, irmão, a nuvem de gafanhoto espiritual. Quando teve lá aquele problema lá das nuvens de gafanhoto, que estava vindo de alguns países sul-americanos querendo vir para o Brasil e tudo, aquilo ali era só um sinal da nuvem de gafanhoto que estava vindo para a nação brasileira. Gafanhotos devoradores que quer devorar a riqueza da nação, quer devorar, aleluia, o direito do justo, o direito do trabalhador, do pai de família, aleluia, mas o Senhor vai entrar e vai fazer algo, porque Ele diz lá em Joel 2, versículo 21, e restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, aleluia. Deus, aleluia, vai repreender os gafanhotos espirituais dessa nação e de outras nações. Eu tenho orado por gente da Colômbia, a situação lá está arrasadora, na África nem se fala. Alguns países europeus, eu tenho pessoas amigas lá, filhos na fé, algum desses países eu fui lá pregar, aleluia, mas Deus vai repreender os gafanhotos das nações, Arabadagashandarábia, porque Deus vai descer e vai confundir tudo, Arabadagashuminarábia, terra de mistério, aleluia. Deus disse, eia, desçamos e confundamos, aleluia. Deus vai entrar no pensamento de Babel e Deus vai quebrar o intento de homens de coração maligno, porque Deus vai defender o direito do órfão, o direito da viúva, do pobre, do trabalhador, da família, porque Deus é santo no seu lugar santo, Arabanaga, Xerenegai, Ele é fiel, aleluia, e Ele está olhando para a nação brasileira, Ele está olhando para as nações da terra, e os homens que querem estar no topo da pirâmide, no topo da torre, Deus vai descer para olhar eles, aleluia! Oh, glória! Vai glorificando aí. Se você estiver sentindo a unção de Deus, glorifica a Deus, adore, fale em línguas estranhas. Deixe Deus lhe usar na intercessão, deixe Deus usar na adoração, glorifica a Deus no seu lar, porque Deus, Ele quer que a gente, aleluia, provoque a glória dEle na terra. Deus quer que a gente traga o reino dEle para a terra, Deus quer manifestar o poder dEle. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo. A gente vê que esse pensamento de Satanás na mente desses homens perdura até os dias de hoje. A gente vê um controle oculto. Eu estava esses dias me lembrando das minhas primeiras viagens à Europa, principalmente a minha viagem de 2010 e 2011 foi forte. Eu tive arrebatamentos quando eu estava na Suíça francesa. E Deus me mostrou coisas que naquela época eu não via comentários, não via muito falatórios sobre coisas que Deus me mostrava. E depois eu comecei a perceber a televisão mostrando, os filmes mostrando, os documentários mostrando, e por causa da internet, da navegação na internet, mostrando mais ainda, e o Senhor falou comigo, você lembra, filho?
que eu te mostrei, naquela época estava em oculto aos olhos de muitos. Mas eu estou permitindo que muitos divulguem, mostrem, para que o mundo se acorde que existe um mundo espiritual, que existe uma guerra e que nós estamos em guerra. Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas espada, dissensão. Porque quando a gente passa a servir a Cristo, nós temos a paz interior. Mas a gente entra numa guerra por causa do mundo espiritual, por causa de demônios, porque a semente da serpente, ela persegue a semente da mulher. E nós entramos em uma guerra espiritual. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada. Oração, jejum e palavra. A igreja de Cristo, ela tem que estar pronta para guerrear. Eu preguei uma mensagem que o tema é adoração, maior nível de batalha espiritual. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, né? Você pode colocar Pastor Wellington Soares da Silva, já aparece os vídeos, você entra no canal. Ou então Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. E eu fiz uma mensagem falando só sobre a adoração, que é o maior nível de batalha espiritual. Então a adoração é só uma arma. Mas nós temos a palavra, temos a oração, nós temos o jejum. O jejum. Eu tenho orado muito mesmo, e Deus tem me mostrado como interceder por algumas causas da nação brasileira. Porque quem nos ensina e nos ajuda a orar é o Espírito Santo. E você só tem comunhão com o Espírito Santo quando você tem uma vida de oração. De oração. E Deus, ele vai se revelar para você na medida da sua entrega. Quanto mais você mergulhar, mais profundidade você vai ter na revelação de Cristo. Quanto mais você descer, se humilhar e buscar, mais você vai receber da parte de Cristo. E quanto mais a igreja busca, mais Deus se revela. E quando Deus se revela para nós, é para nós saber lidar com as situações, como orar, como ministrar, como alcançar vidas, porque a gente vê que o mundo jaz no maligno. Os homens estão mergulhados no pensamento de Babel. O mundo jaz no maligno. E qual é a estratégia da igreja? Ganhar almas. Qual é a estratégia da igreja? Ganhar vidas. E como é que você vai despertar as vidas? Através da pregação da palavra. Você compartilhar uma live dessa, você vai ajudar muitas pessoas a encontrar o caminho. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você compartilhar lives de pastores que pregam o Evangelho de Cristo, de pregadores que preguem a palavra de Deus. Hoje eu estava dando aula por videochamada, a nossa pastora lá da Suíça francesa, eu estou dando aula teológica para ela através de videochamada. E a gente conversando justamente sobre isso, sobre procurar pregar a palavra de uma maneira pura, de uma maneira simples, porque a palavra é que vai salvar vidas. Tiago disse que a palavra é poderosa para salvar. Decamaço e decomunácia. A palavra de Deus é que vai resgatar o homem dos seus pecados. Porque, queridos, num momento de ataque espiritual como esse que estamos passando, em um momento desse de guerra espiritual que estamos passando, se os homens não se despertarem para buscar a presença de Deus, para buscar a salvação de Deus, porque nesses momentos há um despertamento. Há um despertamento. E a Bíblia diz o quê? Desperta,
desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Da Kamandarabashurianaia. Então, nesse momento, há um despertamento, mas precisamos encaminhar as vidas que estão sendo despertadas do sono da indolência, de um sono profundo, para o conhecimento de Cristo, para o conhecimento do Senhor, porque é o Senhor que tem a salvação para eles, é o Senhor que tem o que eles precisam, porque em Cristo há cura, em Cristo há resposta, em Cristo há porta aberta, em Cristo há milagres, em Cristo há restauração, em Cristo há perdão e remissão de pecados, em Cristo há uma história nova, em Cristo há mudança. Da Cana, suíte comandaia, terra de mistério. Aleluia. E em Cristo nós somos despertados. Em Cristo eles são despertados. Eu tive a oportunidade de evangelizar tantas pessoas por causa dessas lives, que alguém que assiste pelo YouTube compartilhou, e a pessoa viu Deus nas pregações, nas mensagens, veio ao nosso encontro através de contato de WhatsApp, de bate-papo de Instagram, de mensagem. E ali a gente evangelizar. E ali a gente adoçar o conhecimento, a sede daquelas pessoas com o evangelismo, pé de orelha. Porque eu, para aceitar Jesus, os meus irmãos me evangelizaram bem. Eu era muito católico. E eles mostraram para mim dentro da Bíblia que Deus condenava a idolatria. E eles foram me evangelizando bem. Quando eu aceitei a Cristo, eu já sabia o que era aceitar a Cristo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes eu fico pensando, quando é um fake news, o povo divulga, compartilha com todo mundo. Quando é uma live, eita, eu vou ver, porque não sei como vai ser a reação de fulano, não sei se vai assistir. Meu irmão, a Bíblia manda lançar. Uma live de pregação é a palavra de Deus. O povo compartilha aí fake news de tantas coisas. O povo compartilha tanta coisa aí de fada madrinha, de bruxaria branca, de unicórnio, tanta coisa, sem medo nenhum. E quando é para compartilhar a palavra, tem receio. Meu irmão, a palavra é de Deus. E a Bíblia diz que toda palavra de Deus é boa. Está escrito, toda palavra de Deus é boa. Então, quando é para compartilhar uma live, eu já vi pessoas falar para mim, eu não compartilhei porque eu não sei, eu compartilhei e não veio, não sei o quê. Meu irmão, é aquela história. Eu evangelizo e não aceito Jesus. Não, a Bíblia não manda ir de salvar. A Bíblia diz ir de pregar, e a gente prega. Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a partir de hoje, compartilhe essas lives. Compartilhe para todos os seus contatos de WhatsApp. Compartilhe para os seus contatos de mensagem. Vá lá no YouTube, divulgue o canal. Ganhe inscritos para o canal. Porque lá só tem, sabe o quê? Pregação, estudo, louvor. E é isso que
que o mundo está precisando. O mundo está precisando de pregação da palavra de Deus. O mundo está precisando de estudo da palavra de Deus. Não de mensagem de autoajuda, de vãs filosofia, da camandai, de heresia, de camastro e de comunávia. O mundo está precisando da pregação da palavra, de camastro e de comunai. Precisamos confundir os inimigos, assim como Deus confundiu os construtores da terra de Babel, através da pregação de Cristo, através das verdades de Cristo, contidos na sua palavra. Daramancho de camastro e de comunai. Aleluia! O pensamento de Babel está aí. O pensamento de Babel está no meio dos cientistas. O pensamento de Babel está no meio dos acadêmicos. O pensamento de Babel está no meio dos mestres da educação humana. A ideologia de gênero é um pensamento de Babel. Entendeu, queridos? A gente vê o pensamento de Babel, que é um pensamento querendo extrapolar os limites dos conhecimentos que nos foi dado. O pensamento de Babel é aquele pensamento que quer ir além daquilo que Deus permite. Porque está escrito na palavra de Deus que as coisas reveladas é para nós, mas as coisas encobertas é para Deus. Quem é ocultista? Eles querem chegar no nível de quê? De descobrir o oculto. O oculto. E quem é que revela este oculto para os homens? Satanás. Ele falou para Eva: olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. E Adão e Eva sabiam que eles sabiam de muitas coisas, mas tinha muitas coisas que eles não sabiam, que só Deus sabia. Então eles sabiam que o conhecimento deles era menor do que o de Deus. Então essa é a estratégia do diabo. É querer mostrar o oculto, é a ciência do mal. Aquilo que Deus não determinou para que nós vivêssemos. Você vê que quando eles comeram o fruto da ciência do bem e do mal, que desobedeceram, eles conheceram a morte. Conheceram a morte. E Deus não revelou esse oculto, porque Deus não queria que eles conhecessem a morte. Entendeu? Amados, a desobediência levou à morte. E esse conhecimento do mal leva muitos à morte, porque quantos que estão condenados ao inferno, porque foram levados pela mentira do diabo. Jesus Cristo falou, olha, o pastor André colocou, ecumenismo é um pensamento de Babel, verdade, porque o ecumenismo, ele reúne todas as religiões, é um pensamento de Babel, é uma torre religiosa, é uma torre de religião. Muito bem, pastor André, isso mesmo. Então, amados, essas pessoas, elas são levadas à morte, são condenados ao inferno. Por quê? Porque seguiram as mentiras do diabo. E Jesus falou que o diabo é homicida, que ele é o pai da mentira. E Jesus falou que aquele que mente é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo revela uma mentira, aí o seguidor dele vai pregar aquela mentira. Por exemplo, o diabo vai dar um conhecimento espiritual para um adepto dele, que existe reencarnação. Aí eles têm uma experiência manipulada pelo diabo,
que dá a entender que reencarnação é verdade. Aí o adepto do diabo vai pregar sobre reencarnação, vai escrever livros, vai colocar na plataforma de conhecimentos históricos e culturais, vai colocar na plataforma de religiões, vai até colocar numa plataforma teológica, porque existem os teólogos liberais, existe teologia para todo gosto, entendeu? Assim como hoje tem igreja cristã para todo gosto, entendeu? Mas a igreja de Cristo ainda prega contra o pecado e a mensagem de Cristo ainda continua a mesma. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Entendeu, amados? Aí o adepto do diabo vai pregar sobre reencarnação. A gente vê homens aí que ficaram famosos. Por quê? Porque são os pais do espiritismo, do ocultismo, que influenciam poesias, influenciam frases, influenciam filosofias, entendeu? Porque tiveram uma experiência sobrenatural, tiveram uma experiência fenomenal. Aí é só porque a experiência espiritual é boa. A maioria de pessoas que têm experiências espirituais, por não ter a Cristo, por não ter o Espírito Santo, essas experiências são influenciadas por demônios. Porque do mesmo jeito que Jesus Cristo arrebatou o espírito de Ezequiel, do mesmo jeito que Jesus Cristo arrebatou o espírito de Paulo, o espírito de João na ilha de Patmos, do mesmo jeito que Jesus Cristo arrebata o espírito de crente para mostrar as coisas espirituais, os demônios também fazem um arrebatamento. Os satanistas, os ocultistas chamam de dobradinha, chamam de projeção astral. E nós que somos cristãos, que temos essa experiência não por intermédio de demônios, mas por intermédio do Espírito Santo. A Taíde está perguntando, ecumênico é seita? Ecumênico é mais do que seita. É seita, é heresia e é pensamento de Babel. É pensamento de Lúcifer, para resumir. Então, queridos, nós que somos cristãos chamamos isso de arrebatamento. Existe arrebatamento de sentidos, existe arrebatamento de pensamentos e existe arrebatamento de espírito. É o mais profundo que tem. No arrebatamento de espírito você fica como morto. E ele é mais profundo e é mais, às vezes até mais prolongado. Mas a maioria das vezes a gente tem um arrebatamento de espírito. Estamos acordados e daqui a pouco estamos no mundo espiritual. Daqui a pouco nós volta. Mas é como se não tivesse acontecendo nada, ou seja, o espírito não saiu para que o seu corpo tombe, é só os sentidos que são subitamente trasladados a uma esfera espiritual que o Senhor, que o Espírito de Deus queira mostrar. Aí é onde surgem as visões, e o Senhor falou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito, os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos sonhariam. Então é promessa de Deus para o povo de Deus. E o diabo, ele mostra as coisas para os adeptos dele. Porém, as doutrinas do diabo, elas são sempre contrárias à verdadeira revelação da palavra de Deus. De nada, Taíde. Entendeu, amados? As doutrinas do diabo é muito diferente. Quando você vê uma seita, uma heresia, ou até mesmo um satanista, a forma que eles expõem. Agora eu vou falar para vocês. Esse povo, eles têm muito geografia,
tem muita ciência, tem muita história, tem teologia, porque numa faculdade teológica tem maçom, tem satanista, tem tudo, tudo que vocês pensarem. Porém, ele se dispõe dos conhecimentos teológicos e até bíblicos deturpadamente para defender uma mentira e um engano. Eles se utilizam, por exemplo, eles usam textos isolados para defender um pecado, para defender uma iniquidade, para defender uma experiência demoníaca, Você vê ali que Saul vai atrás de uma feiticeira. Ele já estava com o coração desviado. E ali a feiticeira invoca o espírito de Samuel. E ele vê ali, né? A feiticeira vê um espírito parecido com o de Samuel. Aquilo é o que? Um demônio. É uma manipulação de energia que saiu do seu corpo espiritual de demônio e ficou na forma corpórea do corpo espiritual de um homem parecido com o de Samuel. É uma manipulação de energias e os demônios, eles fazem essas manipulações. É tanto que o demônio pode se apresentar em forma de um dragão, de uma cobra, de um homem, de uma mulher. Uma vez eu fiz a obra muitos anos em um lugar e ali tinha uma potestade, Deus me usou ali para ganhar almas e despojar aquele mal daquele lugar. E tinha um rapaz que ele tinha um espírito de loucura. Ele ia para os cultos, pregava mensagem cristã, evangelística, mas no outro dia estava bebendo e louco assim, sabe? E bebendo, e de noite pregando, e aparentemente cheio do Espírito Santo. Aparentemente cheio do Espírito Santo mesmo. Aparentemente. Aí, quando foi um dia, eu estava em oração, de meia-noite até 5 da manhã. Quando foi amanhecendo o dia que eu fui deitar, veio um espírito em forma dele. Saiu uma força negativa tão grande e eu me enfraquecendo, esmorecendo. E ali o Senhor me revestiu e eu resisti, expulsei. Aí o Senhor falou comigo que não era ele em si, era o demônio em forma dele. Porque o demônio que estava naquela região, isso foi em Sergipe, viu, irmãos? Que estava naquela região, estava querendo se apossar da identidade daquele rapaz, porque existia naquele rapaz uma mentira. Ele pregava para todo mundo e passava o dia bebendo e vivia num espírito de loucura. Como é que uma pessoa prega a Cristo e não é liberta da loucura e anda bebendo? Entendeu? Então, ali era um espírito de confusão para que as pessoas não se convertessem a Cristo. Não se convertessem a Cristo. Então, depois dessa visão, Deus deu vitória. Esse rapaz ele não foi mais para a igreja para estar enganando, não. Dando uma de convertido de noite e de dia desconvertido, entendeu? Então, e através disso, muitas almas vieram para o Senhor, porque foi um ano que eu passei ali jejuando, orando, gemendo, chorando, evangelizando, e um ano a igreja vazia. Depois de um ano, até depois dessa visão mesmo, Deus abriu as portas e foi tanta gente se convertendo, almas. Jesus batizou com o Espírito Santo, fez maravilha de poder. Então, a gente tem que estar preparado, porque o diabo é o pai da mentira. Então, a principal arma do diabo é o engano. Coloca aí nos comentários. A principal arma do diabo é o engano. Repare que ele colocou o quê? No coração dos homens. Vamos construir uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos um nome. Eles queriam ter um nome.
Eles queriam a soberania, o controle, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam ter o controle da terra, mas queriam estar ali unânimes para ter o controle, entendeu? Então o diabo colocou ali na mente deles justamente que eles poderiam ter o controle da terra e se esqueceram dos seus ancestrais. Porque quem são esses homens aqui? Os descendentes dos filhos de Noé. A terra já estava contaminada. Aí Deus mandou o dilúvio, salvou Noé e a sua família e as esposas dos seus filhos. E ali veio uma nova geração de Sem, de Cão e de Jafé. Aí agora nessa nova geração, esses homens esquecem do pai deles, Noé, esquecem da história da arca, a história da salvação. E agora Satanás entra para enganá-los. Satanás entra para mostrar que eles podem ter o controle e esquece do Deus Criador, do Deus que é soberano, que está acima de tudo, acima de todos. Por isso que Deus falou: eia, desçamos e confundamos. E Deus, ele só mexeu, Deus mexeu só num parafuso. Sabe qual foi o parafuso que Deus mexeu? A língua. O idioma, que era único. Coloca aí nos comentários. Para Deus resolver uma situação, ele só mexe num parafuso. Coloca aí. Para Deus resolver uma situação, ele só mexe em um parafuso. Ou seja, para Deus resolver uma situação, ele só precisa mexer em um parafuso. Ele só precisou ele fazer uma coisa, mexer na língua. Confundiu as línguas. E quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus na história sempre teve um remanescente, um povo, né, que seguiu ele, Deus trabalha de maneira especial, porque através desse pensamento astuto desses homens, que eram esses homens que queriam construir a cidade e a torre de Babel, Babel quer dizer confusão, porque Deus confundiu eles. Através disso, Deus trouxe o quê? Os idiomas. E qual era o propósito de Deus em trazer os idiomas? Qual era o propósito de Deus em trazer línguas? O propósito de Deus, amados, era justamente de levantar nações. Você vê que eles não queriam se espalhar sobre a terra. Eu vou ler para vocês entenderem. Olha. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor falou o que para Adão e Eva? Frutificai e enchei a terra. O Senhor falou o que para Abraão? Que ele seria pai de nações. Pai de nações. Então, o inimigo não queria as nações. Ele queria um império para ele dominar, para não ter espaço para o conhecimento de Deus, para o povo que glorifica a Deus, mas espaço para um único pensamento, que era o pensamento deles. Entendeu? Aí, através dos idiomas, Deus trouxe o quê? As nações. Porque você pode ver que cada nação fala o seu próprio idioma. E através dessas nações, Deus revelar a Cristo. A Cristo. Através dessas nações, Deus revelar a Cristo. Glória a Deus. E a gente vê que Paulo diz que aquele que fala línguas edifica a si mesmo, né? As línguas que vieram como idioma permanente foi para confundir aqueles homens.
E as línguas que vieram no dia de Pentecoste como sinais, veio para edificar, as línguas de Gênesis 11 veio para confundir os homens, e as línguas de Atos 2 veio para edificar aquele que fala línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Então, amados, a gente percebe que o propósito de Deus aqui era de poder criar as nações. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, o pensamento de Babel vai cair por terra. Eu tenho orado, Senhor da glória, a tua palavra diz que enquanto o teu Espírito estiver na terra, agindo através da igreja, o espírito do anticristo é resistido, é vencido. Então vamos orar para que o pensamento de Babel, na mente de políticos, de governantes, de autoridades, caia por terra, porque o domínio é de Deus, o controle é de Deus. Amém? Amados, em nome de Jesus. Esses dias oramos por muitas pessoas que estavam enfermas, inclusive a maioria de Covid, e alguns o Senhor curou. Teve um casal de pastores que a irmã Jaqueline da Espanha pediu oração, né? A pastora Deus levou, mas o pastor Deus curou. Tirou mesmo da área de perigo de tudo. E outras pessoas aqui no Brasil que nós oramos, né? Jesus curando para a glória de Deus. A maioria dessas pessoas assiste às lives, né? Estão conhecendo o nosso trabalho. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem operado maravilhas. E é isso que nos alegra. É os testemunhos das vidas que estão sendo alcançadas através desse trabalho das lives, irmãos. Os irmãos não têm noção do quanto pessoas entram em contato conosco agradecidas. Então continue compartilhando. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Não esqueça de divulgar o canal do YouTube, porque quando a gente chegar nos 1000 inscritos, eu vou poder fazer as lives direto pelo YouTube. Aí do YouTube já vem aqui para o Facebook e tudo mais. Então, tem muitas pessoas que só assistem pelo YouTube. A maioria assiste aqui pelo Facebook, né? A maior parte é no Facebook. Mas nós temos um público que é pelo YouTube. E o meu propósito é de investir no YouTube, viu? Porque o YouTube é público, é muito aberto, é para todos. E eu quero alcançar mais almas, porque eu fico pensando comigo mesmo. As poucas pessoas, né, que conhecem as lives do Brasil, da África, da Ásia, da Europa, Estados Unidos também tem um pequeno número que assiste. São alcançadas assim através de poder de Deus, através da palavra pregada, da oração. Imagine se a gente alcançar mais e mais vidas. Porque o fogo do Espírito é assim. Você acende o fósforo. Quanto mais tiver lenha, mais o fogo vai pegando. Então traga lenha, irmão, para a gente tocar mais fogo. Tá bom? Traga lenha para a gente tocar mais fogo. Traga mais vidas para assistir essas lives. Quando eu mando aquelas lives para vocês no WhatsApp, as que vocês assistem no Facebook, é para vocês compartilhar. Você já envia para outros. E o povo vai assistir por onde? Pelo YouTube. Porque o nosso foco é o YouTube. Tem muitas pessoas que elas introduzem na televisão e assistem a família todinha pela televisão. Eu já cansei de receber foto por pastor, eu estou assistindo a live. Então isso é bom, porque o meu propósito é de ensinar, de pregar e de ver Jesus trabalhar na vida das pessoas e trabalhar para a salvação da alma, entendeu? Porque o meu propósito é ganhar almas para Jesus. É o propósito da IPFN, é o propósito do relógio de oração. Amém? Quero falar
que todos os pedidos de oração deixados aqui no Facebook, no YouTube, são checados e nós estamos orando por todos os pedidos de oração. Também estamos orando por todos os irmãos que estão no voto conosco, né, o voto dos R$1.000, para nos ajudar a comprar aqui esse lote dessa casa pastoral e da nossa igreja aqui em cima. E esse é o nosso propósito, né? Hoje mesmo teve pessoas que pagaram o voto, eu fiquei muito feliz, tem muita gente pagando o voto. E eu queria também que vocês divulgassem esse propósito nosso de comprar aqui o lote da casa pastoral e da igreja, né? 1.200.000. Por isso que nós estamos fazendo esses apelos, né? Tem muitas pessoas mandando ofertas, tem pessoas fazendo o voto dos R$1.000. Então, se você conhecer alguém que queira fazer esse voto, ou então dar uma oferta especial, entre em contato conosco, né? Alguém que está para ganhar uma causa na justiça, vender uma casa e quer dar o dízimo, você pode indicar essa obra aqui para a gente comprar esse lote para a glória de Deus. Amém? Amanhã à noite nós estamos com culto presencial. O culto das quinta-feira tem sido um pedacinho do céu. Deus tem operado maravilhas. Sexta-feira tem oração das 8 às 9 e domingo, na live das 15 horas, Santa Ceia do Senhor. Você prepara o pão e o vinho, porque domingo, na live dos milagres, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Queria falar para os irmãos aqui de Brasília, que nos assistem, se alguém tiver um fogão usado e puder doar, e uma televisão também usada e puder doar, me procure no WhatsApp, tá bom? E os irmãos que quiser ser contribuinte da cesta básica, dá R$50 por mês, entre em contato comigo, porque essas cestas básicas estão ajudando muitas famílias, para a glória de Deus, tá bom? E não esqueça de nos ajudar na compra do lote, né? Tem pessoas que pediram oração, pastor, coloquei minha casa para vender, pastor, estou para receber uma herança. Ora aí, porque assim que o dinheiro sair, eu vou mandar o dízimo para a compra do lote. Então, vamos estar orando para Deus liberar essas bênçãos, para que a gente também tenha essa vitória aqui na obra, no ministério, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos orando para Deus enfraquecer esse coronavírus, essas cepas do coronavírus. Estamos orando pelas pessoas doentes, pelos hospitais. Aqui em Brasília está no pico, os hospitais não tem mais lugar, até quem tem plano, o plano não está ajudando mais em nada. Eu conheço pessoas que estavam com comorbidades e estavam internadas e mandaram voltar para casa. Isso porque pagam um plano de saúde, por causa que os hospitais particulares também estão limitados por causa da Covid-19. Então vamos estar orando, vamos entrar em oração, vamos guerrear, porque este é o momento de clamar, de orar. Vamos orar nesse momento. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, a situação da nação brasileira, Senhor, não cabe a nós. A única coisa que nós pode fazer é orar, jejuar e clamar, mas só o Senhor, meu Deus, para conter este vírus da Covid-19 e essas variantes. Só o Senhor para conter este mal, meu Deus. Continua abençoando as vacinas, Pai, para que haja eficácia em todas elas. Meu Deus, toma a situação da nação brasileira em tuas mãos. Pai, os teus filhos que me pediram oração pela Colômbia, me pediram oração por Portugal. Meu Deus, os teus filhos que me pediram oração ali pela África, Moçambique, Pai. A tua filha que pediu oração ali pela Índia. Meu Deus, meu Pai, eu oro por todas as nações, eu oro, Pai, pelo Brasil. Meu Deus, vai curando os infectados, entubados. Pai, a nossa querida amiga pastora Conceição, cura a tua filha. Meu Deus, meu Pai, as pessoas que me pediram oração esses dias, vai curando, Pai, vai restaurando, vai fazendo uma grande obra, Pai, para a glória do teu nome. Também, Senhor, as pessoas que assistirem essas lives, que ainda não te conhecem, que possam ser salvas e libertas e transformadas. E aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Pai, que o Senhor venha trazer de volta, meu Senhor da glória, de volta para os teus caminhos. Aqueles que não te conhecem, que o Senhor possa salvar.
Pai, os teus filhos que estão assistindo essa live, que precisa de uma restauração, que precisa de uma providência, de uma porta aberta, de um milagre. Meu Deus, libere o milagre na vida deles. Libera a vitória deles. Da Kamandara Kamastemi Kamandai, para a glória do teu nome, Pai. O teu filho Amaurim que está pedindo oração pela restauração do casamento dele, pela saúde, pela esposa e a vida financeira. Entra, Deus, com vitória e opera, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, a nossa irmã Paula, Pai, vai, Senhor, curando os pulmões dela, Pai, por completo, limpando os pulmões dela, Pai, no nome de Jesus. Senhor, alcança todos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, isso aqui é só uma oração que a gente faz no momento, mas todos esses períodos de oração, a gente ora a semana toda, porque tem um relógio de oração que ora, cada um tem o seu horário de oração. Eu também estou orando todos os dias, pela madrugada, pelo dia, pela noite, e nós estamos em oração. Por isso que Deus está fazendo muitos milagres e vai continuar operando maravilhas. Amém? Então, compartilhe a live de hoje aí pelo Facebook. Mais tarde, vá lá no YouTube, curta, compartilha, comenta e compartilha do YouTube. E chame pessoas para se inscreverem no nosso canal. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. A paz do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém.